Olá, turma do oitavo ano! Bem-vindos à aula de Geografia. Primeiro, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Robson, sou professor de Geografia de vocês, né? Estou na produção dessas videoaulas para que vocês possam assimilar os conteúdos que serão ministrados nas aulas que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Novamente, meu nome é Robson Alves, sou professor de Geografia, como está aí no slide aparecendo, certo? O tema da aula de hoje é Sociedade Urbana, Industrial, Agropecuária e o acesso aos alimentos, né? Então vamos lá, vamos começar, não perder tempo não, vamos direto para o assunto que é para poder a gente ganhar tempo, certo? Vamos lá. Objetivo, analisar a sociedade urbana e industrial, agropecuária e o acesso aos alimentos, certo? Vamos lá, aqui nós temos a imagem que representa bem o que é a sociedade urbana, né? Olha bem aí o contraste da sociedade urbana, nós temos a cidade e temos também uma cidadezinha aqui que se chama favela aqui embaixo, né? A gente vai, deixa eu destacar um pouquinho aqui com vocês. Então, aqui a favela, certo? Ó, aqui onde está a pouca renda da cidade, né? Onde estão as pessoas com pouco poder aquisitivo, e aqui está a cidade que tem o povo do dinheiro, construindo prédio e tudo mais. E embaixo, eu vou chamar a atenção para vocês para essa imagem de baixo, certo? Por quê? O que é que tem a ver a cidade com essa imagem de baixo? Por que a cidade cresceu? A cidade cresceu devido à industrialização. Veio as indústrias e aí as cidades começaram a crescer porque o pessoal foi para trabalhar, né? Mas por quê? Mas tinha o campo. Pronto, aí o povo do campo, que era acostumado a trabalhar, se deparou com essas máquinas. Olha para elas aqui. Olha para esse tanto de máquinas que estão fazendo a colheita, né? Olha essa outra aqui. Máquinas que foram capazes de fazer sozinha o trabalho que 100 homens fariam. Olha bem. O que aconteceu com isso? Vamos lá. O que aconteceu com isso, né? Ó, primeiro vamos definir agropecuária, o que é. Primeiro agropecuária. Ela é onde o homem trabalha, né? Ele vai cultivar, né? Vai criar animais para produção de comidas, derivados, biomassa, combustível, tudo isso vem da pecuária, né? O homem produz esses produtos que serão trabalhados para poder gerar outros produtos para o alimento, né? Se você for a vaca, o homem cria para poder ter o leite, o queijo, né? A carne, são os derivados da. Aí para energia, a biomassa, né? Que vai gerar a energia. Tem também o combustível, o biocombustível, que é feito do milho e é feito da cana-de-açúcar, que é o etanol, né? Então, devido ao homem não ter mais como trabalhar no campo, devido lá aquelas máquinas lá que tomou o emprego deles, o que é que aconteceu? Olha para bem para essa imagem. Nós temos aí um cidadão dentro da máquina, sozinho, né, colhendo a plantação. Olha ele sozinho. E do lado nós temos os trabalhadores, todos com o pé na parte traseira. Isso é sinal de demissão, né? E o que aconteceu? O homem perdeu o emprego no campo. O homem já não tinha mais como produzir no campo. O homem não tinha recursos, a não ser aqueles que tiveram muito dinheiro e que tinham os fazendeiros. Só que aí o que é que eles, para não gastar dinheiro com o trabalhador rural, eles começaram a usar a tecnologia, o maquinário, para poder ganhar dinheiro, e dispensou a mão de obra humana, que são os trabalhadores. E eles estão aí, ó, todos tristes, porque perderam o emprego, né? Aí o que é que aconteceu? O que é que aconteceu daí? Ele pensou, vou para a cidade, lá tem emprego. Ó, pegou as trouxinhas dele, botou nas costas. Isso aconteceu muito aqui pro Nordeste. Isso aqui não é brinquedo não. Quando o homem viu sem ter a terra para trabalhar,
a água seca. Aqui foi mais pela seca, né? Mas temos aqui um caso, a Agrovale, que é na região. Ela antes, lá nos anos 80, 90, o número de funcionários dela no campo era muito alto. E aí ela obteve, né, umas máquinas que faz o serviço da colheita da cana sem prejuízos para ela, né? E o que aconteceu? Muitos foram desempregados. Não só os que vinham de fora, mas os da região. Então o homem pensou, vou para a cidade grande, lá tem indústria, tem... E foi, né? Lá o cartão de ponto batendo, né? Pensando que lá tinha chuva, lá tinha água, o Nordeste aqui a seca terrível, né? Mas não foi bem isso. Lá ele foi o quê? Se você lembrar daquela imagem lá que eu passei primeiro, a favela, né? O homem lá, ele foi mais favelado, né? Porque ele não conseguiu aquilo que ele sonhava, né? O que vive hoje lá, que conseguiu sucesso, são poucos, né? E aí veio o crescimento dos centros urbanos e o êxodo rural, que é a fuga do pessoal do campo para as cidades, né? Onde cresceu o número. Agora se pergunta, se o homem do campo foi para a cidade, tinha que ter mais alimento, porque a cidade encheu. E nem todo mundo que vive na cidade tem condições de produzir seu próprio alimento. Como é que aumentou a safra? Aumentou por causa do maquinário, né? Que o homem, ele precisa descansar. A máquina não. Ela é capaz de produzir durante o dia todinho sem intervalo, né? E o homem tem seus limites, né? Então por isso que o cultivo aumentou, né? E a cidade cresceu. Aí, ó, o que é agropecuária? E por que sua importância está se tornando cada vez maior? A agropecuária é a atividade do setor primário, que reúne atividades de cultivo e criação de animais voltadas à produção de alimentos, matéria-prima e também para a produção de combustíveis e a geração de energia, a biomassa. Devido à acelerada urbanização, houve a necessidade de produzir mais alimento para atender ao crescente número de habitantes na cidade. Isso que eu acabei de falar a vocês, né? Aí nós temos um gráfico aí, veja bem, de produção e exportação. Veja como o aumento aumentou. Em 1961, era produzido ali um pouco, né? Bem muito abaixo dos 5,05 bilhões de tonelada, né? E aí, ó, o gráfico vai subindo, tá vendo lá? Ele vai subindo. Deixa eu botar a canetinha aqui para vocês verem. Vamos lá. Ó, aí aqui você vê, houve um tempo, por exemplo, aqui no começo, ó, nos anos de 1980, se produziu 250 ali, 25, né? Em relação aqui ao ano de 80 e 1,5 bilhão foi produzido de toneladas aqui, ó. 1 bilhão. Já nos anos 2014, isso vai subir, vai aumentar grande. Olha que curva que faz aqui, ó. Olha para isso. Cresceu muito para 2014. Ela cresceu daqui, um ponto de origem, né? Subindo, deu uma estagnada e depois cresceu novamente em 2014, que chegou a quase 3 bilhões de tonelada em 2014 de produção, né? Isso na produção de alimentos, né? Aí nós temos aí o que são commodities, que veio surgir a commodities. O que seriam os commodities? Se refere às mercadorias ou produtos primários, ou seja, bens produzidos pela agropecuária, pela extração mineral e vegetal e pelo milho, algodão, minério de ferro, cobre. Os preços das commodities são estabelecidos em escala internacional, certo? Nas bolsas de mercadorias, e sua variação reflete em toda a economia, já que são matéria-prima utilizada para a fabricação de diversos produtos. Aí são commodities, olha aí, exemplo de commodities: o milho, a soja, o algodão, o arroz, o etanol, o petróleo, o cobre, a prata. Todos esses produtos
são do setor terciário, né? Eles vão ser trabalhados na produção de outros, setor primário, de outros, né? No começo, primário, no começo. O milho pode se tornar em comidas, né, diferentes. A soja, o algodão em roupas, né? O arroz, o etanol, que é em combustível, o petróleo também, o cobre, produtos, e aí por aí vai, certo? São as commodities. Mas como é feito e controlado esse mercado mundial? O mercado mundial de commodities é feito e controlado por um restrito conjunto de trading and companies, empresas comerciais que são principalmente empresas transnacionais, que são aquelas empresas grandes que conseguem transpor o território, as fronteiras, né? No caso, a Coca-Cola é uma empresa transnacional e outras mais aí, McDonald's, todas são empresas transnacionais, certo? Valor pago pelo frete influenciam os preços no mercado internacional e benefícios fiscais para exportações. Bom, aí veja bem como é que funciona o aumento, né? Aí você pode dizer assim, mas por que tem a ver o trigo como commodity? Se aumenta o trigo, o que tem a ver? Vai aumentar o que para você? Vai aumentar o derivado do trigo. Qual é o derivado principal? O pão. Toda vez que você vê que aumentou o trigo, o pão vai subir logo em seguida. Ou seja, toda vez que aumenta a commodity, trigo, o produto pão vai aumentar. E desse jeito vai acontecer nos outros também. Vamos no caso aqui, olhe bem. Em caso de elevação dos preços das commodities, os alimentos ficam mais caros, prejudicando os consumidores. Vamos lá. Tem o milho, aumentou o milho. Aí vai aumentar a criação do gado. Por quê? O gado come milho, como ração. Então vai aumentar. E na sequência vai aumentar o preço da carne, porque gastou mais com a ração, né? Vai aumentar o preço do leite, porque gastou mais com a ração. Vai aumentar o preço do queijo, porque gastou mais com a ração. Então, se aumenta a commodity, todos os outros alimentos derivados daquela commodity vai aumentar. Imagina aí, o que é que tem a ver? Aumentou o milho e vai aumentar o pão. Ou vai aumentar o leite. O milho, o leite, mas é porque a vaca se alimenta do leite, do milho, e vai produzir leite. A vaca vai produzir a carne boa. E isso são os aumentos da commodity, vai mexer com toda a comunidade. Olha bem, aqui tem um outro item que faz o aumento da commodity, do produto, né? O cara anunciou aqui, tem extintor ABC, aí o outro diz, tem um só. Muita gente querendo o mesmo extintor. Então, se esse vendedor pedisse 100 mil reais, ia ter gente que queria pagar. Isso é a oferta e demanda. Oferta do produto e demanda é a procura por esse produto. Quando se tem demanda de menos, ou oferta de menos e demanda de mais, que é o caso da foto aí, o item fica mais caro. Né? E é assim que funciona também o aumento dos alimentos. E o que é que está acontecendo? Como muita gente está deixando de produzir alimentos por causa da agropecuária, produzindo mais soja para vender para fora, né? Milho para vender, não se preocupando com a parte alimentar e sim com ganhar dinheiro, está se causando a insegurança alimentar. O que é a insegurança alimentar? O risco de não ter alimentos. O que causa isso? Guerras, variações climáticas, que é o que a gente está vendo aí, e o desperdício. Quando a gente vê um caminhão carregado de comidas levando alimentos, no meio da estrada fica grande parte dessa. Chega no Ceasa, mesma coisa. Você vai no Ceasa, um monte de frutas no chão. Aquilo é desperdício. Enquanto muita gente queria ter uma fruta daquela para se alimentar. Né? Isso está causando insegurança alimentar no mundo. Né? E tem mais. Essa parte que eu falei. Estão substituindo a agricultura familiar, que é aquela que produz o alimento que vai para a tua mesa. Substituindo ela pela agricultura comercial. Ou seja, deixar de plantar o que é produzido para a mesa para produzir aquilo que vai ser vendido e exportado, como o caso da soja. Deixa de plantar, vamos botar lá, feijão, arroz e vai plantar soja, porque ganha mais, o campo rende mais
E o alimento, cadê o alimento? Isso está causando insegurança alimentar em algumas áreas do mundo, né? E aí nós temos um contraste, enquanto você vê uma foto de uma paisagem aí com grandes plantações, gados, frango, na outra tem uma família, um pai e uma filha, com a placa dizendo: precisamos de alimentos. Essa é a realidade do mundo, a urbanização, o crescimento demais da população, o campo produzindo mais para a venda, a exportação e não para a alimentação. Tudo isso está gerando uma fome absurda no mundo. É o contraste e a hipocrisia mundial. Infelizmente, é isso que está acontecendo no mundo. Bom, então espero que vocês tenham aprendido aí o que foi essa urbanização agropecuária, o que é que está envolvido ali do aumento dos alimentos. A ONU diz que nós produzimos alimento suficiente para todo mundo, mas é mal distribuído. E aí está aí uma foto que bem representa isso. Então a gente encerra por aqui. Até a próxima aula, né? Espero vocês e conto com a presença de vocês, tá ok? Tchau, tchau.